Boa noite, bem-vindos ao Tribuna do Cidadão, a primeira edição desta semana. Vamos abrir esta semana falando da requalificação dos bairros, tanto do nosso país. Todos nós sabemos que o nosso país tem problemas sérios de ordenamento territorial e de planeamento físico, e hoje queremos refletir sobre esta situação. Vamos ter neste programa uma exibição de um documentário e de um estudo, portanto, feito e implementado em dois municípios, o município de Dondo e de Marromeu, que mostra como é que este processo de requalificação funciona e de que forma é que pode ser implementado e replicado para os vários municípios do nosso país com sucessos. Vamos ter também neste programa comentários dos nossos convidados, como tem sido habitual. Contamos nesta noite com o Sr. Bruno Vedor, que é arquiteto. Contamos também com o Sr. Hortêncio Lopes, que é sociólogo, e por fim com Elísio de Souza, que é jurista. Com os três convidados que estão aqui no estúdio, vamos fazer então este programa. E contamos naturalmente com o telespectador que dentro de pouco tempo vai ter a oportunidade de ligar e fazer, portanto, comentários. Eu ia começar, se calhar, por fazer uma pergunta aqui geral. Como é que olhamos para a situação dos bairros do nosso país? Temos um claro exemplo, por exemplo, do que acontece na capital do país, mas é uma realidade quase que de todos os municípios de Moçambique. Como arquiteto, Sr. Vedor, como é que interpreta este cenário em alguns bairros desorganizado do crescimento, e que problemas é que isso traz? Muito boa noite. Boa noite. Pelo convite. Em nome pessoal, em nome da empresa que represento, é com muito orgulho que temos esta oportunidade de explicar um pouco daquilo que nós temos estado a fazer nesta área. Em primeiro lugar, dizer que nós temos que ver a história do nosso país e dos nossos bairros. O que acontece é que, durante o período da Guerra Civil, a maioria da população refugiou-se nas cidades. Uhum. Isto fez com que, automaticamente, estas cidades crescessem e de forma desorganizada, desordenada, e que fez com que não pudéssemos gerir de uma forma sustentável, poderia assim dizer, este fluxo êxodo rural. Mas é interessante que, nesse processo, houve formas de acautelar isto. Como é que foi? Não se permitiu que as pessoas construíssem, por exemplo, com materiais convencionais. Uhum. Então, é o que nós vemos, que a maioria das habitações que temos na periferia das cidades são em materiais não convencionais, e para que a pessoa passe a construir em materiais convencionais, existem certos requisitos que deve solicitar as entidades, neste caso os municípios. E é aí onde reside a maioria dos problemas. Quando nós queremos requerer uma licença de construção, então temos que seguir certas regras que estão plasmadas naquilo que são os regulamentos ou as posturas municipais. Então é o que estamos a sentir neste momento a nível das cidades. Pois. Ok, eu sei que voltaremos com mais pormenores. Hortêncio Lopes citou aqui o senhor Bruno da questão, portanto, da Guerra Civil, que de facto foi uma grande causa da saída das pessoas do campo para a cidade, e que as pessoas acabaram, digamos, vivendo, tendo, digamos, assentamentos informais, e a situação é que se vê. Mas se olharmos, atualmente tem bairros também que estão a crescer de uma forma desordenada, que as pessoas não começaram a viver lá por causa de guerra, mas que as pessoas estão a viver de uma forma desordenada. Portanto, não há arruamentos, não há digamos, uma divisão da terra por forma a se prever infraestruturas no futuro.
Quais são outras razões que consegue ver que explicam, portanto, esses assentamentos informais do nosso país? Muito obrigado e obrigado também aos telespectadores que nos acompanham a esta hora. E dizer que este é um tema de facto complexo, tendo em conta que trata-se de mobilidade humana. É certo que em algum momento ao nível do país houve tanto essa situação da guerra, mas também temos que aceitar que o êxodo rural, portanto, do campo à cidade, particularmente, é um fenômeno que já vem ocorrendo desde a Revolução Industrial, particularmente, para cá. E é um problema que não só é de Moçambique, mas é um problema geral. E sabemos que existem muitos fatores que contribuem para que aconteça o êxodo rural. Um deles é o que o arquiteto acabou mencionando, mas também temos que reconhecer que, ao nível do nosso país, portanto, em algum momento perdemos o controle ou a capacidade de fazermos um ordenamento como devia ser, e isto acabou criando tanto estas situações todas que estamos a ver em vários distritos, várias províncias, quase em todo o país, acontece um pouco por todo lado, que há um desordenamento tanto a nível das habitações. Penso que as estruturas municipais e mesmo ao nível de geografia e cadastro e outras instituições que estão ligadas com a questão da habitação, em algum momento tanto não tiveram cuidado de fazerem tanto um devido acompanhamento e ordenarem devidamente as pessoas. Portanto, a guerra sim, mas depois guerra já começamos a verificar ainda com mais intensidade, portanto, estas construções desordenadas. Então, para dizer que há muitos fatores que estão a contribuir para que isso aconteça. Primeiro que há pessoas que, pronto, vendem os seus terrenos, e ao vender os terrenos apenas só a coisa chega às autoridades municipais ou distritais no pós-venda, então isso chega lá apenas para legitimar, portanto, a parcela, e depois não existe uma sintonia entre as autoridades locais e as pessoas que estão a proceder, portanto, essa venda de terrenos. E o que está a criar nesse momento é que, de facto, os bairros estão totalmente desordenados. Portanto, tanto os novos bairros que estão a surgir como os antigos, a coisa está ficando mal. Elísio, gostaria de lhe ouvir da mesma forma, sou Elísio de Souza. Há uma percepção de que o ordenamento territorial aparece como consequência e não como causa, ou seja, aparece depois das pessoas se fixarem numa determinada zona e não antes, como se calhar seria o razoável. Exato. Por que assim? Obrigado. Bom, primeiro saudar todos os telespectadores da Televisão Independente de Moçambique e aos colegas painel e a CIBANS. Bom, de facto, aquilo que levanta é uma questão pertinente, pois que, como já adiantaram os colegas de painel, muitas vezes não há um acompanhamento a tempo inteiro e passo a passo daquilo que é a evolução das construções, evolução do nível da urbanização. Porque é verdade que nem sempre é possível prever o nível do êxodo rural, como muito bem disse aqui o colega Hortêncio, mas de quando em vez é preciso que as autoridades estejam, portanto, a fazer um acompanhamento da situação, portanto, seja a situação social, seja a situação política, que muitas vezes essas situações que até parecem marginais, mas acabam, portanto, entrando naquilo que é a requalificação dos bairros. Pois que, muitas vezes, quando se está em países ou em regiões com alguma conflitualidade, é muito mais fácil que as pessoas vão lá, se aglomerem e não sigam, portanto, aquilo que são as posturas municipais e a legislação. E, portanto, tocando na parte da legislação, é preciso também que os conselhos municipais acompanhem, não é, o evoluir destas situações para que
por via legislativa também se possa fazer, portanto, aquilo que é um acompanhamento e até certo ponto chamamos uma monitoria da situação, pois que muitas vezes o que tem acontecido tanto no município de Maputo e nos outros municípios é que essas posturas não são devidamente publicitadas. Portanto, as pessoas não têm conhecimento, as pessoas só sabem que devem existir regras, mas depois não há, portanto, um acompanhamento. É verdade que não é fácil, portanto, a cada legislação, a cada instrumento legislativo que se aprove, que se faça mais ou menos uma publicidade. Mas podem haver, portanto, formas de sanar diria, portanto, esta insuficiência, que seria, portanto, fazer-se campanhas de divulgação das posturas, não é? Muitas vezes, e não é uma ou duas, as pessoas deparam-se com situações em que nós temos mapas pré-estabelecidos, mas que esses mapas já são inválidos, pois que naquele sítio em que passava uma rua já tem lá uma casa, mesmo no meio da rua ou no meio de um esgoto, e depois isso pode criar problemas sérios em termos vamos lá, daquilo que é a estrutura urbana e depois... Se calhar porque as pessoas não sabiam que aquele local está prevista uma rua, se calhar. Provavelmente... Estaríamos no aspecto de publicitação a que fazer referência. Exato, podemos olhar pelos dois lados. Há situações, sim, que as pessoas não sabem. Portanto, alguém começa, portanto, vê uma zona isolada, não sabe que ali tem um plano para passar uma rua, mete lá a sua casa. Mas para isso, devia estar... É aí que se fala da monitoração. Devia estar o Conselho Municipal, através dos seus fiscais, fazer, portanto, o controle desses sítios que é de, portanto, construção proibida. Mas nem sempre isto acontece, infelizmente. Mas também há outras situações de pessoas que deliberadamente ignoram, não é? E provavelmente com alguma confiança, sabe-se lá de onde, portanto, consegue erguer um edifício num sítio que ele tem noção de que é proibido. E depois os outros também dizem, olha, já que foi o fulano A, vou também lá eu, porque pronto, já que não lhe aconteceu nada. Então, isto é um processo que era preciso, portanto, fazer um acompanhamento de perto. Ora bem, voltamos aqui a questões de publicitação ou de fazer essas pessoas envolvidas saberem quais são os planos do município com uma determinada zona. Quer-me parecer, voltando assim, Bruno Vedor, quer-me parecer que há mais custos em requalificar do que, portanto, em ordenar inicialmente. Quer dizer, mas o que acontece é que parece-me que muitos municípios têm falta de plano de estrutura urbana e, como consequência, também não pode distribuir os direitos de uso e aproveitamento de terra às pessoas e as pessoas acabam, tanto vivendo onde querem e como querem. Qual é o seu comentário sobre isto? Eu acho que é importante nós vermos que temos seriam duas mãos aqui. Primeiro é preciso termos instrumentos reguladores. Estamos a falar de regulamentos e posturas municipais para cada município tem autonomia para os fazer e por outro também estamos a falar da fiscalização, de auditar, ver se essas posturas estão a ser levadas a cabo. Agora, os municípios, segundo o Regulamento de Solos Urbanos de 2008, se não estou em erro, define já 3 níveis de planos. Um é o plano de estrutura, depois temos o plano geral de urbanização, ou o plano parcial de urbanização, e temos o plano pormenor. Nós temos 43 municípios. Maputo tem o seu plano de estrutura aprovado em 2008. E este plano de estrutura tem uma validade de 10 anos. Que outros municípios têm um plano de estrutura? Então, nós estamos a falar, não temos ainda instrumentos para depois podermos também exigir da comunidade a forma de construir e onde devem construir. Então, estamos a falar aqui de uma situação muito grave. Nós temos trabalhado com alguns municípios e devo dizer que, mesmo a legislação existente, diz que os municípios têm um prazo para terem o seu plano de estrutura. Mas o plano de estrutura custa dinheiro e é muito caro. E um plano de estrutura envolve uma série de especialistas, desde arquitetos, planificadores, juristas, sociólogos, envolve uma série de especialistas para fazer-se um plano de estrutura. E isto que tem acontecido é que provavelmente deveria ser o Estado
a fazer estes planos, porque tem em conta também interesses muito importantes que são a nível nacionais. Então, isto está entregue aos municípios. Os municípios é que estão a tentar se virar para se fazerem os seus planos de estrutura para conseguirem... Estamos a dizer que, regra geral, os municípios não têm condições, se calhar financeiras, de contratar um estudo. Não tem. Os municípios vivem do orçamento, uma parte é o orçamento do Estado, que tem... existem vários fatores para dizerem a verba que recebe. Tem a ver com a sua dimensão e a população que tem. Praticamente são esses dois fatores. E vivem muitos da ajuda externa. Vivem de doadores. Os municípios, muitos dos seus projetos, a implementação dos seus projetos, vivem dos doadores. Porque não estamos ainda em situação, falando do município de Maputo, não está ainda em situação de poder resolver os seus problemas com as receitas dos próprios habitantes. Se tivéssemos essa situação, aí estaríamos numa situação ideal, em que o próprio cidadão paga as taxas, o município utiliza essas taxas para aquilo que são as suas prioridades. Então, se nós não temos regulamentos, não temos instrumentos que definam como esse município vai crescer, quais são as zonas onde se pode construir ou não se pode construir, estamos numa situação em que a coisa é complicada. E o que é que acontece? Quando, de repente, temos uma situação, como acontece em alguns municípios, enxurradas, cheias, então temos que requalificar ou temos que tirar as pessoas dali e reassentar num outro local, já estamos com as coisas, estamos com a carroça à frente dos bois. Estamos a gerir o prejuízo. Exatamente. Então, sai mais caro. Mas também não é barato fazer estes planos. Mas temos legislação que diz que os municípios, desde a sua existência, têm 3 anos, se não estou em erro, para terem estes planos. Mas eles não têm. Muitos deles existem sem estes planos. Lopes, o debate, de facto, de hoje é sobre a requalificação. E se calhar isto nos leva a uma pergunta: se a ausência dos planos de estrutura e esta construção desregrada que temos assistido nos nossos municípios não nos leva, se calhar, a um grande problema de gestão municipal, tendo em conta que o município que vai crescer até um determinado nível depois vai ter a necessidade ou vai conseguir pagar ou por uma consultoria ter um plano de estrutura, depois vai querer se urbanizar, vai ter que, se calhar, aqui refazer toda a cidade, se assim podemos dizer, com todos os custos de reassentamentos e depois indemnizações. Não é isto um grande entrave para o crescimento dos nossos municípios? Tendo em conta que, quer-me parecer que a requalificação é, de facto, o indesejável e é cara. Acredito que sim. Olha, quer dizer, nós estamos a fazer as coisas talvez de forma inversa. Estamos a pôr a carroça à frente do boi, né? Então, e não está imaginando o que isso pode vir a dar. Portanto, eu julgo que em condições normais, tendo em conta que não existem esses planos já de urbanização, podiam-se, em primeira instância, reaproveitar-se aquilo que já existia. Porque eu sei que no tempo colonial já existiam planos de urbanização. Porque eu lembro, por exemplo, no caso do município, penso que da Matola, mesmo Maputo, portanto, já tinha esses planos, né, de urbanização. E que não foram, quer dizer, que foram ignorados ao andar do tempo. Foram ignorados. Por outro lado, nos anos 80, também lembro que em alguns municípios tinham pessoas lá qualificadas, que a função era exatamente fazer um acompanhamento na distribuição dos terrenos. Mas que, de um tempo para cá, a coisa ficou assim meio esquecida. Portanto, cada um vinha, quer dizer, o que se fazia agora é legalizar o espaço que alguém já ocupou. Portanto, primeiro ocupa, depois que vai legalizar. E isso já era um nível individual. Então, portanto, esta falta de controle do espaço urbano, do solo urbano, está a criar problemas tanto para o munícipe, assim como também para o próprio município. Portanto, vai nos encarecer mais, portanto, sairá-nos mais caro nós termos que requalificar, ao invés de fazermos uma pré-planificação, portanto, uma planificação antecipada, em que, portanto, tínhamos que saber que esta zona é para pôr uma estrada,
outro lado põe-se as casas, os sítios para lazer, portanto, tudo que é uma infraestrutura, né, que tem que ser colocada num bairro. Portanto, eu penso que temos que começar a pensar seriamente em como e que tipo de urbanização que Moçambique pretende. De que estarmos a ir a atrair prejuízo. Portanto, isso vai nos sair mais caro, indemnizar alguém, retirar do sítio. Quer dizer, é um tempo, é dinheiro, é muita coisa que se gasta. Portanto, é a altura de começarmos a pensar seriamente ou avançamos com os planos, pese embora são caros. Também essa questão da municipalidade, até certa medida, é cara, é um processo muito caro, né? Então precisamos de arcar com as consequências de um processo, portanto, de um processo político que nós estamos a seguir, que é, portanto, o sistema democrático. Portanto, a democracia também, de facto, custa dinheiro. Então, é preferível irmos fazendo as coisas como elas devem ser, pese embora que são caras, ao invés de a coisa ser mais cara por causa do reassentamento. Eu não, a minha ótica acho que tinha que ser assim. Como é que nós cruzamos, Elísio, este problema que nós estamos a identificar, da forma como estão a crescer as nossas cidades, com a questão do desenvolvimento? Quando nós falamos de desenvolvimento, é incontornável que aqui falemos de abastecimento de água, falemos da rede elétrica, falemos daqui das vias de acesso. Essas condições que estou a mencionar são estas que completamente não existem em sítios com um crescimento desordenado. Portanto, não é possível ter lá vala de drenagem. Por essa razão, quando chove, as pessoas ficam alagadas, dormem em cima das mesas. Não é possível ter lá rede elétrica, porque por onde passar os postes vai se cavar em casa das pessoas para colocar os postes. Como entrar a ambulância para pegar alguém, se não há ruas. Como é que nós debatemos esta questão de desenvolvimento? Esse desenvolvimento que tem que se mostrar em grande medida nas cidades, mas que as cidades estão nessas condições. Exato. Bom, de facto, mais uma vez, volto a tocar num aspecto importantíssimo, porque faz-me lembrar, reporta-me ou releva-me a uma memória que tenho de uma vez que estive em Arusha a assistir uma situação em que vi 2 ou 3 casas ainda em construção, mas as mesmas casas tinham, portanto, valas públicas naquele espaço da casa. Bom, eu achei que fosse muito boa vontade daqueles cidadãos que estavam a construir, mas depois decidi perguntar a alguém, mas por que as pessoas adiantam, vão pondo as valas? Então disseram que não. Portanto, aquilo não é nada de boa vontade. O município é que obriga a que as pessoas, o município lá da Arusha, que as pessoas quando vão construir, devem também, portanto, criar uma canalização aberta, mesmo em frente, para permitir que a água escoe. Portanto, o que acontece é que é verdade que o município tem o dever de criar condições de escoamento da água, mas também este dever é também emprestado, ou melhor, dado ao cidadão que vai fazer novas obras e, portanto, para poder melhorar ou pelo menos controlar isto. E eu achei que isto é muito bom, porquê? Porque isto acaba dando responsabilidade a todos os portanto, que vão fazer novas obras para que possam, portanto, facilitar aquele que é um processo que já vem, portanto, começado pelo Conselho Municipal, mas que depois continua com os outros moradores. Porque o que acontece muitas vezes é que quando alguém faz uma construção e depois não tem lá sistemas de drenagem, acaba criando aquele sistema, portanto, aquilo que é a acumulação de água. Pronto, não sei se seria o especialista para falar disso, provavelmente o arquiteto Bruno poderia me corrigir, mas acredito que seja um potencial para criar portanto, um acumular de água que depois pode provocar as cheias, etc, etc. Penso que é uma das questões. Mas como falava também da questão da energia, é uma realidade. É uma realidade porque, se formos a ver, muitos municípios, ou muitas zonas municipalizadas, melhor assim, nem sempre as pessoas que estão lá seguem exatamente aquilo que são as regras estipuladas pelas posturas. E também tivemos o problema que estamos aqui a discutir, que é a questão da própria requalificação dos bairros também, os outros problemas também cá mencionados. Muitas vezes acontece que fica
uma coisa quase que desorganizada. E esta desorganização só prejudica, portanto, naquilo que é o bom funcionamento do próprio município, porque muitas vezes, como bem disse, vai lá a ambulância, não consegue entrar, vai lá a EDM, quer instalar um novo PT, não consegue ter acesso aos locais próprios e depois acaba criando um caos, por assim dizer, naquelas zonas. Então, eu penso que era preciso, portanto, que os municípios investissem mais na fiscalização. Mas este investimento na fiscalização não basta pôr 1 ou 2 fiscais a passarem uma vez por semana. É preciso também potenciar estes fiscais para que não possam ser sujeitos passivos de atos de corrupção, por exemplo, em que possam ver as coisas e deixar passar. Porque este aspecto também é preciso realçar. Porque se aquele que fiscaliza não tem moral ou não tem uma vontade para fiscalizar, portanto, estaremos só a gastar dinheiro com salários a pagar fiscais, mas no fim das contas, no fim do dia, não se tem fiscalização e depois o problema continua. Muito bem, permitam-me neste momento que passamos a ver, portanto, o vídeo que eu fiz promessa aqui, um vídeo que devemos os direitos autorais a uma empresa chamada, portanto, representada aqui por Bruno. Vamos ver este vídeo, é um vídeo que vamos ver em 2 partes, uma neste primeiro bloco e outra no segundo bloco. Essencialmente, o vídeo visa responder 2 questões fundamentais. O que é isso de requalificação de bairros ou de municípios e como é que isso é feito? Urbanização e permite a instalação de outras infraestruturas a seguir. As pessoas viviam assim de qualquer maneira. E não falar de acesso para evacuação do doente, mas também acesso para reposição de infraestruturas. Era difícil ver onde está o terreno, que Itaião, que estamos a falar. Aqueles que não têm rua estão a chorar, por que não chegam também aqui esse arruamento? Muita gente está a precisar que esta rua continue esse trabalho até acabar todo o bairro. Nos casos em que as ruas passam sobre obstáculos como habitação e árvores, tentou-se respeitar ao máximo a habitação existente, encontrando soluções para as vias de acesso. Quando obstáculos são... Vamos recuperar este vídeo, portanto, que vai passar neste bloco. Quer-me parecer que este vídeo que passou devia passar mais adiante com o devido enquadramento. Vou pedir a realização para voltar a encontrar, portanto, o vídeo que nos fala de o que é requalificação dos bairros ou municípios e como é que isto é feito. Um dos grandes problemas sempre constatados pelas comunidades é a falta de acessibilidade do bairro. O arruamento é a base da urbanização e permite a instalação de outras infraestruturas a seguir. As pessoas viviam assim de qualquer maneira. E não falar de acesso para evacuação do doente, mas também acesso para reposição de infraestruturas. Era difícil ver onde está o terreno, que Itaião, que estamos a falar. Aqueles que não têm rua estão a chorar, por que não chegam também aqui esse arruamento? Muita gente está a precisar que esta rua continue esse trabalho até acabar todo o bairro. Nos casos em que as ruas passam sobre obstáculos como habitação e árvores, tentou-se respeitar ao máximo a habitação existente, encontrando soluções para as vias de acesso. Quando obstáculos são árvores, faz-se negociações com os donos e explica-se a necessidade e a importância do abate das mesmas, tendo ele o direito de usá-la como matéria-prima para fins diversos. No contexto cultural tradicional, uma árvore pode ter um significado muito além do físico, mas histórico, simbólico e até religioso. Para enfrentar os problemas do meio ambiente e assegurar um equilíbrio ecológico no espaço urbano, em paralelo aos trabalhos de urbanização, o PADM lançou o microprojeto dos viveiros com o Conselho Municipal para garantir a criação de novas plantas. Estas servirão para replantar as árvores abatidas como forma de combater a erosão do solo, além de trazerem outros benefícios para os habitantes, tais como sombra e alimento.
As administrações municipais enfrentam grandes problemas na atribuição de terrenos devido à falta de serviço de planificação urbana. Muitos municípios nunca tiveram um cadastro sistemático de ocupação do terreno, ou se tiveram, o mesmo foi destruído pela guerra. Talvez antes de terminar este vídeo, ia se calhar a um pequeno comentário sobre o certo que já passou com o nosso convidado aqui, Bruno Vedor. Sim, isto é um trabalho no qual estive envolvido, foi em 2005, 2006, nos municípios de Dondo e Marromeu. Isto era um projeto financiado pela cooperação austríaca e que visava financiar estes municípios naquilo que são os seus problemas. Estávamos a trabalhar, éramos 3 arquitetos, Bruno, Suleiman Megji e o Daniel Nhanjan, sobre a alçada do arquiteto professor Forjás, e neste processo, que é uma experiência interessante, já pegava uma experiência anteriormente realizada pela Faculdade de Arquitetura em 1997, se não estou em erro, em Manica. Então foi uma réplica, adaptação e melhoria daquilo que já era uma boa prática a nível desta questão de requalificação. Talvez com esse enquadramento seria bom repetirmos um pouco a parte inicial do primeiro vídeo que vimos. Vamos compreender a passos o que é isto de requalificação, como é que funciona, com a intervenção de especialistas que intervieram na concretização deste processo de requalificação dos municípios de Dondo e Marromeu. Vamos a isso. Nós, neste momento, temos cerca de 75% da população urbana a viver em condições de falta quase absoluta de infraestruturas e de serviços, e é essa a população que mais depressa cresce em termos de números e, portanto, aquela que maiores problemas põe a um país que se quer com um desenvolvimento saudável, tanto nas zonas urbanas como nas zonas rurais. Devido a um período de guerra civil de 17 anos neste país, houve grande pressão sobre as vilas e cidades, como o influxo de população rural que criou uma série de problemas. Hoje estas cidades não estavam preparadas para tal fenómeno. Os assentamentos foram espontâneos, sem qualquer tipo de organização do terreno, sem administração pelas estruturas competentes e sem instalação de infraestruturas básicas. Surgiram bairros em redor das cidades com a ocupação do terreno desordenada, sem ruas, recolha de lixo, sistema de drenagem e sem abastecimento de água e energia. Os municípios não têm um registro sistemático sobre a ocupação do terreno. Às vezes, nem existem plantas das ruas. A nossa intenção principal é de evitar o caos urbano, de evitar uma brutalização da população com uma retirada forçada e de, aos poucos, integrar a população no conceito de que muito pode fazer por si própria no seu lugar de habitação e de origem. Da perspectiva de um parceiro de cooperação para o desenvolvimento, sempre era claro que deveria ser feito um trabalho na melhoria das condições nas zonas urbanas. Dado as necessidades são e parecem ilimitadas em termos de assistência técnica e em termos de infraestrutura física, levantou-se 2 questões. A primeira, o que deveria ser feito com urgência, e a segunda, o que é possível fazer para ter um impacto considerável. A primeira questão, dentro do programa de apoio aos distritos e municípios, se resolve pela auscultação da sociedade civil. Quer dizer, todas as nossas intervenções são baseadas na auscultação da sociedade civil, na priorização deles. A segunda questão que se levanta é o que é possível fazer, como é possível ter um impacto considerável no campo de atuação, e essa questão tem que ver com a maneira de fazer as coisas. O projeto Programa de Apoio aos Distritos e Municípios, PADM, financiado pela Cooperação Austríaca para o Desenvolvimento,
está incorporado na cooperação bilateral entre o governo moçambicano e o governo da Áustria. A província de Sofala beneficia-se desta cooperação desde cerca de 15 anos. Este documentário mostra a experiência do PADM nos municípios de Dondo e Marromeu, com as suas diferentes particularidades e problemas. Apesar disso, a metodologia aplicada de integrar a população no desenho do projeto, na priorização das infraestruturas e na própria implementação é a mesma. Esta abordagem provou efeitos positivos e pode ser aplicada universalmente aos problemas das cidades degradadas, sofrendo apenas adaptações nos aspectos culturais. O grande problema que nós temos no nosso município é realmente esta questão de planificação urbana, que permita, portanto, o desenvolvimento de outras atividades dentro da autarquia. Cada dia que passa, a vila vai crescendo. Um dia qualquer isso vai ser cidade. O que nos motivou a optarmos por este programa foi, primeiro, para permitir a acessibilidade do próprio bairro. Nesses bairros, tínhamos muitos problemas de como penetrar. Não havia acessibilidade nenhuma. Isso estava de uma tal forma desorganizada que não tínhamos por onde começar. Existem dois pontos importantes para nós nesta intervenção a nível do campo, que é um deles foi que envolvemos a comunidade local nestes trabalhos. Não tivemos que contratar empreiteiros com grandes maquinarias pesadas para estar lá a fazer o trabalho, que nos ia elevar os custos. E estas populações, por sua vez, hoje podem assumir esta responsabilidade por terem feito ou participado neste trabalho, assumirem como deles o trabalho, poderem melhorar, poderem manter essas estradas, poderem manter o seu próprio pedaço em frente à sua casa. Para realizarmos o projeto de reordenamento no município de Marromeu, começamos por um trabalho de levantamento socioeconômico do espaço físico da zona de intervenção. Foi a partir desse levantamento que fizemos a proposta do projeto de reordenamento. Esta proposta passou por inquéritos com a comunidade do bairro, que fez com que os residentes tivessem o conhecimento do trabalho a ser executado. Seguimos o passo da implementação do projeto com a comunidade. Priorizamos a conversa com a comunidade, visto que não houve nenhuma indemnização. As pessoas tinham que entender o trabalho. O esclarecimento frente à população e a participação ativa dela são elementos-chave para garantir sucesso dos trabalhos de urbanização. Para conseguir a confiança da população, trabalha-se com o líder do bairro e contratam-se ativistas que vão de casa em casa inquirir os residentes para melhor poder compreender, julgar e intervir. São estes ativistas que, numa fase pós-projeto, darão continuidade ao processo de urbanização no território da sua autarquia. Ora bem, terminou esta primeira parte deste vídeo, que vamos ver também no segundo bloco, e a sugerir neste momento que as linhas telefónicas estivessem à disponibilidade do caro telespectador, que pode ligar a partir deste momento para comentar o assunto em debate. E a, se calhar, ouvir o seu comentário, Lísio de Souza, sobre este vídeo que nós vimos, como é que foi feito, portanto, a requalificação dos municípios de Dondo e Marromeu em Sofala. Obrigado. Bom, por acaso até estava mesmo a tomar algumas notas, porque este vídeo é mais até pedagógico do que outra coisa, pois que ensina aquilo que deve ser, não é, ou o ideal num processo de, portanto, requalificação. E os aspectos que se levantam, que eu por acaso chamaram muita atenção, foram dois aspectos. Que, primeiro, não ter havido lugar a qualquer indemnização, e o segundo aspecto é a informação, é o nível de esclarecimento que as populações foram sujeitas, que levou, portanto, a que o processo fosse um sucesso. Eu acredito que provavelmente, não sei se terá havido algum conflito, provavelmente o engenheiro, o arquiteto Bruno poderá me esclarecer em relação a isso, mas em termos gerais, quer nos parecer pelo vídeo que
não houve qualquer litigância em relação àquilo que é a posse da terra. E isto é um aspecto muito importante, porque hoje em dia um dos grandes motes de litigância nos tribunais, ou aquilo que são os casos que enchem os tribunais, é o conflito de terras, sem dúvidas. E este conflito de terras, muitas vezes, advém da falta de informação por parte daqueles possuidores, porque se as pessoas são devidamente esclarecidas, devidamente informadas, é difícil com que esta pessoa depois venha, por outro lado, a levantar qualquer questão. Claro que é verdade que nem todo o processo é pacífico, nem toda a gente concorda. Isto é normal, mas eu penso que é um grande passo este inquérito que foi feito, que se disse aqui na reportagem, casa a casa. Portanto, isto é aquilo que muitas vezes nós até discutimos em outros fóruns, o valor da informação, não é? Daí que muitas vezes até se levanta a questão do direito à informação, o direito às fontes, ao acesso às fontes de informação. Vou até fugir um bocadinho para aí, porque estas coisas, quando são devidamente informadas, evitam muitos problemas. E por aquilo que nós sabemos, um problema é sempre muito mais barato resolvê-lo amigavelmente ou de forma preventiva do que de forma, portanto, sancionatória, ou então na litigância, porque muitas vezes os custos são muito mais elevados e os benefícios são muito menores. Portanto, eu penso que são os dois aspectos que me saltam. Provavelmente haja outros aspectos que saltam os colegas. Obrigado. Lopes, qual é o seu comentário sobre os aspectos, digamos, que mereceram a sua atenção neste vídeo? Eu não vou fugir muito do que o meu colega aqui, Elísio, disse. Na verdade, a parte positiva para qualquer tipo de negociação que exista em qualquer parte do mundo é o diálogo, tanto a informação como tal. Normalmente acontece, e temos reparado isso em projetos que acontecem no país, tem havido conflitos, tanto na requalificação como no reassentamento, fundamentalmente nos reassentamentos, é porque a imposição, tanto é uma parte que fica... Que fica na posição tanto de impor a outra, e quando é assim, acabamos criando tanto no conflito. E eu tenho dito muitas das vezes, isso acontece porque, em algum momento, as instituições que estão ligadas a esses processos esquecem-se de algumas especialidades que podem ajudar a minorar, portanto, este conflito. Digo, é o caso dos próprios sociólogos, que devem, antes de mais nada, serem, portanto, ouvidos junto com a comunidade. É a questão dos antropólogos, para poderem estudar, portanto, as questões culturais dessas regiões. E se não mesmo até os próprios psicólogos estarem também, porque há uma questão moral ou psicológica, que a pessoa também sente em perder o seu espaço, o seu terreno, que já esteve há anos, essa vivência que teve com o vizinho, que depois tem que retirar-se ou deslocar-se para outro sítio. Portanto, quando um projeto como o que essa empresa foi fazer, portanto, em todo o Marromeu, envolvendo essas especialidades todas, naturalmente o fim tem sido feliz, como o que nós acabamos de ver nessa reportagem, portanto, nesse documentário, em que ninguém sai prejudicado, ninguém sai lesado. E imagina, a parte positiva deste vídeo e da ação que ocorreu em Dondo é o fato de sequer, quer dizer, não ter havido inclusive custos financeiros, ok? O que quer dizer que é dialogando que as pessoas se entendem. Havendo diálogo, provavelmente essa questão das indemnizações fica para o segundo plano, porque notamos que as populações ou as pessoas que foram envolvidas naquele projeto também sentiram que ficavam beneficiadas em terem, portanto, os espaços devidamente urbanizados. Será que justifica esta apropriação? Parece que houve aqui uma apropriação do próprio projeto pela população. Naturalmente, essa aqui é a parte fundamental para qualquer seja o projeto. Portanto, é preciso que a comunidade seja apropriada, não imposta. É aquilo que se diz, nada para nós sem nós. Sem nós, claro. Né? Sob o risco de as pessoas não estarem interessadas com aquilo que vocês estão a colocar ali. Portanto, as pessoas têm suas expectativas, têm seus anseios e por aí fora. Então, é preciso que os projetos, quando vão para a comunidade,
tenham em conta essas ansiedades que as pessoas têm, as expectativas, e não levarmos apenas coisa porque estudamos no gabinete e desenhamos ali, chegamos e impomos. Aí criamos conflito. Portanto, é preciso sempre termos essa capacidade, tanto no reassentamento como nessa questão da requalificação. É preciso sempre envolver essas especialidades que apoiam bastante na disseminação da informação. Permita-me convidar o telespectador para poder fazer parte também desta conversa, bastando ligar-nos pelo número que consta no rodapé do seu televisor e dar a sua opinião. Estamos a falar hoje da requalificação urbana em Moçambique, olhando, portanto, o crescimento dos nossos municípios e o que é que se deve fazer. E estivemos aqui a partilhar um vídeo que documenta como é que foi feita a requalificação dos municípios de Dondo e Marromeu. Volto para si, Bruno Vedor. Aqui falava o Elísio de Souza da informação, a importância da informação às comunidades que cria esta receptividade. Mas a minha questão é, o que é que se pode dizer do conteúdo desta informação? Porque quero acreditar que não basta as pessoas terem informação, podem ter informação e dizer, ok, temos informação, mas não concordamos. Que conteúdo tinha esta informação que as pessoas não só aceitaram, como participaram do projeto? Mas antes, permita-me ir à Matola, ao encontro do Sr. Nuno. Boa noite. Está a participar? Boa noite. Sensei? Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a ti pelo programa. Ouvimos-lo muito baixo, se não se importa em esforçar um pouco a sua voz. Ok, muito obrigado. Eu estava a dizer que, em primeiro lugar, agradecia a TIM por este programa, que mexe com a vida de muita sociedade moçambicana, ou a cidade moçambicana em geral. Eu gostaria de dizer o seguinte: os sistemas de requalificação que têm acontecido neste país não são claros. Não são claros porque, exatamente, há aquela questão de comissões. As pessoas simplesmente são ditas, leva 10 mil, leva 15 mil, mas nós sabemos o quanto custa, por exemplo, para alguém fazer um muro de vedação, para alguém fazer uma simples casa. Mas o valor de compensação que é dado aos moçambicanos não compensa de maneira nenhuma. Nós assistimos dia após dia nos vídeos, as pessoas já reclamaram. Então, e depois há um outro fator. Temos que perceber as zonas que muitas vezes têm sido requalificadas. Quais são? São as zonas da periferia. Se nós formos a inverter o cenário e formos a fazer, por exemplo, a requalificação, por exemplo, da zona da Somachil, do Cabo de Maputo, a compensação não será a mesma que é dada àquela população da periferia. Então, o povo continua a ser ainda muito mais cozinhado, não é? E as pessoas que detêm o poder são os mais beneficiários. Então, a requalificação dos bairros é verdade que é necessário, não é? Por quê? Porque até as pessoas tendo direito veem as cidades a deteriorar, as construções desorganizadas vão crescendo dia após dia. E depois, o que mais me preocupa são os bairros novos que estão a surgir. São feitos o efeito portelamento, efeito não sei o quê. Mas nós vemos ainda haver construções desordenadas. Temos ali as autoridades locais. Eu não sei qual é o papel dessas pessoas. Porque vem a construção a nascer, depois ser o Estado a gastar milhares de meticais a fazer o processo de indenização. Então, é preciso nós pensar muito bem o que nós queremos desse país. Não é? Por quê? Porque isso pesa exatamente no nosso bolso. Quando, na altura do aumento salarial, o Estado não tem dinheiro, mas o Estado passa a vida a fazer compensação às pessoas. Não é? Muito obrigado. Muito obrigado, dizemos nós, pela sua participação e mostrar aqui, portanto, fazer-nos ouvir a sua opinião. Volto a si, Bruno Vedor. Eu colocava aqui a questão de conteúdo de informação. Acho que há algum segredo aqui, não só informar, mas informar de uma forma que as pessoas concordem. Deve haver algum conteúdo de informação que se calhar pode partilhar connosco. Outra questão aqui é que o vídeo dizia que quase que não houve custos, não se contratou
nenhum super especialista. Portanto, vimos ali na imagem 3 especialistas em 2 municípios. Provavelmente, como dizia o Lopes, pudesse ser necessário até sociólogos, antropólogos, pessoas que sabem, até comunicadores para lançar a mensagem. Parece que não foi necessário tudo isso e foi tudo muito bem feito. Partilha connosco essa experiência. Estavam ali 3 arquitetos especialistas, mas havia um grande arquiteto, que é o arquiteto José Forjage, que ele é que estava a liderar e a dar as diretrizes àqueles 3 arquitetos que estavam ali. O que é interessante é que não se utilizou grandes maquinarias, estamos a falar de bulldozers para abrir as estradas, estamos a falar, não se utilizou sistemas muito caros, estamos a falar de GPS, coisas de precisão. O trabalho foi feito com a comunidade. Agora, falar de informação, nós temos a Lei do Ordenamento do Território e o seu regulamento, que é de 2008 e define muito bem como é que nós devemos fazer este tipo de requalificação, os planos, como é que eles devem ser feitos, e audiências que têm de ser feitas. Não obstante isto, também tem a experiência das pessoas que trabalham nesta área, que eu acho que isto também é importante, porque cada região do país, ou cada município, a sua comunidade, ou as pessoas que ali vivem, têm os seus anseios e têm a sua forma de ver as coisas. Nós podemos estar num município no norte, que é maioritariamente islâmico. Podemos estar num outro município em que os detentores do DUAT são as mulheres, não são os homens. Então as mensagens também têm que ser, e a forma como a gente aborda os assuntos têm que ser diferenciados. Então isto é um processo que não se faz em alguns meses. A gente tem que entrar, tem que conhecer a comunidade. Eu pessoalmente estive 6 meses dentro daquele bairro da comunidade para me integrar e conhecer as pessoas que estavam lá. Depois já chamavam arquitetos, já conheciam, mas nos primeiros 6 meses é um estrangeiro, praticamente. Está lá, é um estrangeiro, nem é moçambicano. Então, a forma como a gente entra dentro da sociedade, destas comunidades, é muito importante, porque nós temos o know-how, temos o conhecimento técnico, mas eles é que sabem a melhor forma de viver. Nós não podemos entrar na casa de alguém e dizer, olha, a sua mesa não deveria ficar assim, ou a cama, deveria dormir assim porque eu sou arquiteto, sei. A pessoa vai dizer, eu vivo assim. Se me permite, Sr. Bruno, vamos ao encontro do Sr. Nhago. Boa noite. Quero participar. Boa noite, está a participar? É porque a discussão que existe aí é o problema da trabiça que existe neste nosso governo. Agora, quando se trata de remover as pessoas, às vezes não são bem pagos. É a minha questão que estou a pôr. Todo mundo chora por essas coisas que eles andam a fazer. Quando retira as pessoas, dizem que porque a terra pertence ao Estado, não sei o quê, não sei o quê. Agora, quando querem retirar, é para nem te dar nada. É o problema que se coloca. Que não podemos ser assim. Somos muito ignorantes, mas então devemos ter que as pessoas façam. Então, às vezes são pessoas que lhe tiram e só eles a se beneficiar. Agora a pessoa que é tirada não é beneficiada por nada. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado pela sua intervenção. Para terminar o seu fio de pensamento, Sr. Bruno. Não, falar nesta questão de nós temos de saber como temos o conhecimento técnico, mas temos de saber como abordá-lo perante uma comunidade, porque eles já vivem ali há vários anos, podem não viver bem, mas vivem. Então, não podemos chegar com imposições. Exatamente, e acho que isto que o telespectador disse também é um aspecto interessante. É sempre difícil quantificar uma indemnização, porque nós fomos a dizer o terreno tinha 3 mangueiras, então cada mangueira custa X, então este é o valor. Mas já há outros valores que não são tangíveis. Nós tivemos situações em que tínhamos uma casa em que há ali uma campa. Como é que a gente vai retirar a pessoa da casa e ainda temos a campa que é de um familiar? Então, há fatores históricos que, como o colega falava, que temos que envolver especialistas noutras áreas, não só na área da arquitetura e planeamento urbano, para perceberem como nós vamos trabalhar com esta comunidade, porque podemos ter uma situação
que é o inverso. Em vez das pessoas abraçarem o projeto, vão repelir. E nós já tivemos situações dessas no país, e que muitas delas passam nos mídias, em que a população revolta-se e diz, não, nós não queremos, sejam casas, seja o que for que nos estejam a dar. Então, isto é um fator muito importante, como a gente entra, que mensagem. Agora, também dizer que toda a gente quer o DUAT. Muitas destas pessoas não têm o DUAT, que é o direito de uso e aproveitamento da terra. Porque, a partir do momento que tem o DUAT, ela já pode pedir uma licença de construção, já pode construir uma casa melhorada, já pode transacionar no nosso mercado, não podemos omitir isto, já pode transacionar aquele pedaço de terra. Então, ele, enquanto não tiver o DUAT, não tem qualquer saída. Está numa situação em que não anda nem desanda, está ali parado. Então, uma das estratégias é exatamente o município dar o DUAT, uma vez que também, pela lei de terras, a pessoa tem o direito ao DUAT, está há mais de 10 anos nesse espaço. Então, o município não estaria a fazer nada além do seu trabalho, estaria a regularizar aquilo que é a situação desse cidadão. Ora bem, Elísio de Sousa, eu gostaria de ouvir o seu comentário. Houve aqui 2 intervenções e todas convergeram no aspecto que é a questão das indemnizações. Penso que merece um comentário. Mas antes tenho indicação da realização que temos mais um telespectador que nos liga. Boa noite. Boa noite, obrigado. Já António aqui. Sim. Primeiro, dar os parabéns pelo programa que estão a apresentar. Sim. Obrigado. E já ouvi aí o senhor, não sei se é arquiteto, que estava a transmitir a experiência tal de ter estado aí nos meses para conviver com a comunidade. Entretanto, o que eu ia dizer é o seguinte. Quando as pessoas são retiradas das suas zonas de origem e são reassentadas, eu penso que há muitas despesas porque a deslocação do sítio onde eles tinham a sua convivência em termos de deslocação para o setor de serviço, as crianças para as escolas. Vamos supor que eu sou daqui do Maputo e depois, quando há requalificação, eu sou atirado para Marrakech. As despesas, para mim, são maiores do que aquelas que eu vinha tendo. E, como se não bastasse, não há condições mínimas nos sítios onde as pessoas são reassentadas. Ora, vejamos, as pessoas são deslocadas, não há um serviço de saneamento, não há eletrificação, não há abastecimento de água, simplesmente só levam as pessoas os passeios, habitem aqui. Mais ou menos isso que eu gostaria de fazer com que a gente refletisse um pouco nesse aspecto. Muito obrigado pela sua participação, muito obrigado mesmo. Voltamos à conversa. Obrigado. Já tinha colocado uma pergunta a Elísio de Sousa, não sei se seria importante repetir ou já reteve. Não, penso ainda. É o seguinte, portanto, a questão das indemnizações. Bom, é preciso esclarecer antes, não é? Penso que já foi esclarecido aqui, mas vou repisar, que a nossa legislação constitucional e a demais legislação dita que a terra pertence ao Estado. Portanto, a propriedade da terra é o Estado. E os cidadãos, de per si, não podem ter a propriedade da terra. O que podem ter é a posse da terra dada pelo próprio Estado. Então, isto depois tem implicações. Implicações em que sentido? É que, sendo a terra do Estado, como dono da terra, pode, em algum momento, dizer, olha, eu agora quero a minha terra de volta, não é? Que é esta questão da expropriação da terra. Que, depois, havendo uma expropriação da terra, pode, aliás, o Estado tem o dever de atribuir aquilo que se chama uma justa compensação, que é uma indemnização. Agora, o problema é o conceito de justiça. Este é um grande problema, que
já atravessa, portanto, séculos de pensamentos, começando pelos Sócrates e Aristóteles, que já levantaram essas questões. Mas pronto, eu penso que era preciso olhar para aquilo que é um termo médio, que é, portanto, o Estado, o que tem feito muitas vezes é um cálculo quase que aritmético daquilo que é o valor das coisas. E muito bem levantou aqui, se não erro, o arquiteto Bruno, que dizia que, de facto, essa questão dos cálculos, não é? E como também um dos telespectadores, o Sr. Nhaca, que é preciso, portanto, não é só olhar para aquilo que são as dimensões da Terra e dizer que, olha, isto vale tanto, pronto, está tudo bem. Eu penso que este critério não é o critério mais correto. Não é o critério mais correto. Aliás, sempre que se fala de indemnização, mesmo que não seja em terra, em qualquer ramo de direito, olha-se para fatores objetivos e fatores subjetivos. O que é isso? Os fatores objetivos é aquilo, de facto, fazendo o cálculo aritmético. Mas os subjetivos são aquelas expectativas que não têm um preço, portanto, digamos assim. A campa, por exemplo, o exemplo da campa, que a gente não pode calcular quanto é que custa uma campa e pronto, dar o dinheiro, o valor da campa. Não. Então, este tipo de situações é preciso que o Estado acautele e infelizmente, nem sempre o Estado paga o preço justo. Agora, o que eu queria talvez acrescentar é, nesses casos, portanto, o cidadão tem o direito de intentar uma ação contra o Estado. Apesar de ter o dever de entregar a terra quando o Estado a solicita, se entender que aquela justa compensação não é de tal modo justa como está na lei, então pode intentar eventualmente uma ação contra o Estado nos tribunais administrativos e que esta ação muitas vezes até pode ter provimento e o Estado terá obrigação de, ou seria eventualmente, se não for justa, se o tribunal administrativo julgar não justa aquela compensação, pode, portanto, condenar o Estado a repor a justa compensação àquilo que for apurado eventualmente no pedido do cidadão. Portanto, isto para dizer que o cidadão não pode, portanto, ou não deve esperar ou ficar-se pela compensação não justa que ele entende e pronto, e lamentar, pode também recorrer aos tribunais. Ora bem, vamos ao encontro, Sr. José. Fala-nos da Matola. Boa noite. Sim, boa noite. Sim. E a questão que eu queria colocar é o seguinte. Quando se nasce muitos bairros assim desorganizados, é devido, por exemplo, vejo na Matola ou em alguns bairros, em vez de primeiro ter arruamento, não tem arruamento. E depois as pessoas estão a construir. E depois vem a energia, vem a água, vem não sei o quê. E está tudo desorganizado. Não sei onde estão as estruturas para avançar primeiro com o projeto de esgoamentos, para depois saber como é que as casas devem ser feitas. Essa é a minha contribuição que eu queria dar. Muito obrigado. É o tal, a tal caroça à frente dos bois que se referia aqui inicialmente. Gostaria de ouvir também a sua opinião, Hortêncio. Estamos a falar aqui desta questão e hoje fala-se muito da Catembe, fala-se muito, é um sítio que provavelmente dentro de pouco tempo vai passar por um processo de requalificação. Aliás, neste momento há até vozes de que algumas casas estão a ser assinaladas e as pessoas não têm informação do que é que vai acontecer e como é que vai acontecer. Eu queria ouvir um comentário de si sobre a forma como neste momento estão a ser feitos os processos de requalificação dos bairros. Tivemos este exemplo bem sucedido de Dom Demar Romeu, mas quando olhamos no presente e quando olhamos em alguns locais, parece que esta lição não está a ser partilhada em outros sítios. Mais uma vez, voltamos à questão da informação. Portanto, como vê, penso que para muitos moçambicanos é uma novidade termos acesso a este vídeo que a Timi aqui passou-nos. E talvez é a primeira vez mesmo que estamos aqui a ter acesso. Para dizer que esta falta de informação, às vezes, aliás, cria, né, esta falta de o não conhecimento daquilo que está acontecendo no país. Então, esse exemplo pode ser uma réplica para outros municípios, né,
para outros pontos do país. Se me permite, Lopes, irmos ao encontro do Sr. Gabriel, fala-nos de Nampula. Boa noite. Boa noite, Sr. Gabriel. Perdemos este contacto com o Sr. Gabriel. Se possível, pode voltar a tentar e dar o seu comentário. Vamos continuar com o seu fio de pensamento, Sr. Hortêncio Lopes. Então, eu dizia que esse exemplo é bastante prático, né, que devia ser replicado para outros cantos do país. O que está a acontecer na CATEM, portanto, isso não é questão de requalificação, mas sim penso que é reassentamento. Também temos que diferenciar esses conceitos entre requalificação e reassentamento. Pois. E aí sim envolve indemnizações, enquanto que requalificação nem sempre envolve indemnizações, segundo o que havia ali, e penso que o Bruno aqui poderá me corrigir se for necessário. Então, para dizer que a questão das indemnizações ocorre geralmente quando há reassentamentos, okay? Porque uma deslocação que o indivíduo sofre para um outro ponto. Aí sim tem que entrar em indemnização. E há exemplos bastante bons também em relação a essa questão de reassentamento e como é que as indemnizações são feitas. Dou o exemplo concreto daquilo que eu já assisti, que é o caso de Nampula, em Tupuio, né, onde há um projeto de Kenimar. Portanto, eles fizeram reassentamento, que também é de louvar, portanto, o exemplo que eles fizeram. Um bairro que surgiu do nada, que agora já é quase uma grande vila. Mesmo a Sazol também teve um exemplo bastante interessante em Inhambane. Portanto, é uma questão só de comunicação, uma questão de diálogo com as pessoas e dar aquilo que é justo, como muito bem aqui dizia o doutor Elísio. Portanto, é uma questão de uma informação, de darmos o conhecimento das pessoas, negociarmos e com as pessoas que são visadas. Ora, o que acontece normalmente, que nós vimos a questão do reassentamento na circular, né? Houve muito barulho porque não houve uma comunicação prévia e uma justa indemnização. E também estamos a ouvir barulhos, algumas inquietações na CATEM. Penso que está a faltar essa parte do diálogo. Exato. Então, é importante, mais uma vez, que os autores ou as instituições que lidam com esses dossiês, esses projetos, entrem em contato com a comunidade, dialogar, conversar com elas e dar, de facto, aquilo que eles merecem. Ora bem, com a lei. se me permite, Vedor Lopes e Sousa, vamos a um breve intervalo. Voltaremos dentro de instante.